paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, amigos, discípulos de Betel. Mais uma vez estamos na nossa escola ministerial, nessa manhã de domingo, para celebrarmos ao Senhor, para aprendermos a palavra do Senhor, e que Deus venha estar trazendo luz à sua mente, ao seu coração nesta manhã, para que venha trazer a revelação da palavra dele para você e para a sua família. Ok? Vamos orar. Deus, obrigado por esta manhã, obrigado por esse tempo que tu nos proporciona de estarmos reunidos como igreja, mesmo não estando em um mesmo local físico, mas estamos reunidos em torno da tua palavra para meditar, para aprender, para estar discutindo a tua palavra. Senhor, que hoje nós venhamos ter a mente e o coração aberto para receber a tua palavra. Deus, que esse texto que nós vamos estudar hoje, essa parte do livro do Êxodo, venha, Senhor, servir para o nosso crescimento, Senhor, no conhecimento da tua palavra, seja com a minha vida, seja com a vida do Alan e com cada irmão e irmã, Senhor, que está em casa nesse momento. Que o teu Espírito Santo venha estar sobre nós e agindo, Senhor, em nós, por nós e através de nós. Em nome de Jesus, nós oramos a ti. Amém e amém. E aí, Alan? Então a gente continua fazendo, o estudo do livro do Êxodo, aquela visão panorâmica, mais geral, e depois a gente vai abordar nas aulas seguintes alguns temas mais em específico. Ok. Então, gente, como a gente disse aqui, nós vamos continuar na visão panorâmica do texto. É muito importante, é um pouquinho complicado, mas é muito importante a gente entender o que eu vou falar agora sobre a autoria do texto. Eu volto a falar nesse tema porque aquela antiga história que a gente tem batido na mesma tecla, a forma de leitura histórico-crítica e a forma de leitura fundamentalista. Na visão fundamentalista, Moisés não escreve apenas o Êxodo, mas ele escreve todo o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ele escreve toda a obra. Mas quando chega no final do século XIX, já na nossa era aqui, muito perto da gente, existe uma crescente percepção acadêmica de algumas discrepâncias relativo à autoria do texto. Por exemplo, vão começar a fazer a seguinte pergunta para o texto, Alan, na questão histórico-crítica. Como que Moisés escreve um texto se nessa época a escrita ainda não era uma ciência desenvolvida? Era uma coisa que estava começando lá, estava bem no seu comecinho ali, esqueci o nome agora, antes dos cuneiformes ali tem os aeroglifos, não é isso? Egípcios, que eram desenhos que você precisava de muita coisa para formar uma frase. Então eles começaram a pensar como que Moisés, caminhando por um deserto, iria escrever isso. Como? Ia ficar muito pesado para carregar, eram muitas coisas. Então, nessa visão histórico-crítica, os autores, os estudiosos, começam a perguntar ao texto. Seria possível isso? Já o fundamentalista não, o autor fundamentalista, ele não leva em consideração nada disso, não. Ele olha para a Bíblia, isso aqui é um livro de fé, eu tenho que entender isso, é como se fosse um dogma, é isso aqui, é inquestionável, pronto, acabou. Mas o século XIX já é um século que desperta a ciência, que desperta até mesmo a volta ao pensamento filosófico. A questão do racionalismo. Racionalismo, isso tudo, entendeu? Então aí vem essa grande pergunta. Moisés é mesmo o autor do Êxodo, do Pentateuco? E o que os estudiosos começam a ver é que essas datas elas não batiam muito bem no Êxodo e ali na escritura do Pentateuco, na autoria. Eles começam a observar que
tem nesse texto muita influência do século VI antes de Cristo. Por que a gente fala o século VI antes de Cristo? É muito notório o tipo de redação do século VI, porque o século VI, você vai se recordar, que o povo ele não está na sua terra, o povo está em Babilônia. Então, eles já estão muito tempo ali, a cultura babilônica é muito presente na vida deles, e o texto é influenciado não mais por uma cultura egípcia, não por uma cultura própria hebreia, do povo hebreu lá de trás dos patriarcas ainda de Abraão, Isaac e Jacó. Mas o texto, ele é notório no texto uma cultura estranha. Então tem traços das escritas dos caldeus, por exemplo. Exatamente. Entendeu? Tem isso aí. As tradições, as escritas, tudo isso. É lógico que eles estão debaixo de uma tradição oral. Uma tradição onde esse povo israelita, esse povo de Israel que está ali em Babilônia, eles têm a história contada, a tradição oral que os antepassados deles contaram de geração em geração. Mas quem conta uma história não conta igualzinho ao outro. Vamos pensar aí num telefone sem fio. A gente faz um telefone sem fio com 20 pessoas, não chega lá no final a mesma coisa. Então vamos pensar num telefone sem fio de 4 séculos, 3 séculos. Bastante tempo, né? A essência da história não muda. A essência do Deus de Israel não é perdida. Mas a forma de contar a história recebe influência da cultura que eles estão. Não sei se está dando para vocês me entenderem direitinho, mas então o que eu quero dizer com a questão da autoria aqui? Que o fundamentalista vai dizer, eu uso a minha fé, pronto, acabou, Moisés escreveu. O histórico crítico vai dizer, não, vamos olhar esse texto aqui, tem indícios do século VI, tem história assim, tem história assada, e eles vão dizer o seguinte, Moisés não escreveu o Pentateuco ou o Êxodo, mas a autoria é atribuída a Moisés, porque Moisés é o personagem central do Pentateuco. É verdade. Concorda comigo? Não? Concordo, né? Isso aí. E o Gênesis vai fazer o relato da criação, mas daí para frente no Êxodo, né, Moisés, ele que é o grande líder da nação de Israel. Então essas palavras de Moisés foram passadas de geração em geração, e lá na frente, no século VI, houve a necessidade de passar isso por escrito, até para poder fortalecer e manter a cultura dos judeus. A identidade. A identidade, né, dos judeus. Então, parte desses textos começaram a ser produzidos no século VI, durante o período, né, de cativeiro na Babilônia. Uma outra parte foi no século V, né, um pouco depois. Né, no século V a.C., né, antes de Cristo a gente conta de trás para frente. E também houve, né, a finalização, né, desse período pós-exílio no século V, e por aí vai, né? Os textos, na verdade, eles são um pouco mais, segundo a visão histórico-crítica, esses textos são um pouco mais modernos do que até então se pensava, né, pastor? Vamos lá. Eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar agora. Vai ser necessário eu trabalhar algumas questões aqui da visão histórico-crítica agora com vocês. Por que eu quero fazer isso? Por favor, não entenda que o pastor Fábio está falando que é assim, que foi assim, que isso aqui é uma verdade absoluta. Não. Mas eu preciso falar, porque você já viu aquele texto na Bíblia que você tenta entender e não consegue entender? Já viu isso? Diversas vezes, né? Entendeu? Então, nós vamos conseguir explicar esses textos na visão histórico-crítica.
E o Êxodo é carregado disso. As tábuas, as pragas, a abertura do Mar Vermelho, o maná que cai do céu, o bezerro de ouro. Nós vamos precisar utilizar em determinados momentos, quando a gente for estudar as histórias em si, da ferramenta histórico-crítica. Então eu quero que você entenda isso, mas que você não guarde isso no seu coração. Você guarda isso na sua mente. É diferente guardar no coração e na mente, ok? Primeira coisa, eu preciso te explicar uma coisa. A história do Êxodo é o mito da fundação da nação de Israel. Agora, mito, pastor, então isso é uma mentira? Não, mito não é mentira. Certo? Mito é narrativa do sagrado. Tudo aonde está contando uma história de um Deus, nós usamos o termo de mitologia. A mitologia, ele tem a presença do ser divino. É a narrativa do sagrado. Então, o Êxodo, o que ele vai dizer? Ele vai narrar a fundação da história de Israel conforme a visão desse povo que é dada a eles pelo próprio Deus. Ok? Por isso nós falamos que isso é um mito. Ok? E a história começa quando Iavé, né, o Deus de Israel, ele liberta o povo da escravidão e ele entra numa aliança com esse povo através da figura de Moisés. Ok. O texto começa nessa forma, ok? O Êxodo é tudo obra de Deus. Entendeu, Alan? Não tem dedo humano aí. Toda essa história é o dedo de Deus escrevendo a história do povo dele. Mas não quer dizer que foi do jeito dos, vamos dizer assim, os pontos e as vírgulas que está narrado. O que nós temos que aprender aqui é a gente conseguir extrair do texto a essência do texto, não simplesmente uma imagem que cria, tá chovendo comida do céu. Existe muito mais, a história é muito mais rica do que isso, ok? Então você entenda isso, por favor. No Êxodo, tudo é obra de Deus. O objetivo do Êxodo não é o relato que realmente acontece, e sim um reflexo da experiência histórica de uma comunidade que está, nesse determinado momento, exilada em Babilônia, mas que já passou pelo deserto, mas que já passou pelo Egito. Entendeu? Então, eu volto a dizer, eles vão contar usando algumas ferramentas culturais que eles têm de babilônica. Depois, em Jerusalém, que enfrentava, vamos dizer assim, o cativeiro no estrangeiro, né? E precisava chegar a um bom termo em sua compreensão de Deus. E aí também é nesse momento que começa a produção da escrita. Né? Da escrita, isso aí. Embora os elementos míticos não sejam tão proeminentes no Êxodo como são no Gênesis, que lá é muito mais forte, né? Lendas antigas influenciam o conteúdo do livro, tá? Como, por exemplo, não se espantem, a história da salvação do bebê chamado Moisés, que é deixado no Nilo. Essa história, ela é baseada numa história antiga. Isso é que esses estudiosos histórico-crítico, né, vão dizer isso. E também não pode afirmar, não, é assim, pronto, acabou. Não, ninguém está afirmando nada aqui, pelo amor de Deus. Mas esses históricos críticos, esses autores, eles vão dizer que a história de Moisés é parte de uma história mais antiga,
do que já existia antes. Isso sim, isso é uma narrativa que já existia. Tá? Isso é história. Que é uma mitologia também, que também não é uma verdade. E isso aí é conhecido como a lenda Sargão da Acádia. O que é a lenda do Sargão da Acádia? Sargão, ele foi um rei antigo, também foi conhecido como o Grande, um rei que dominou um bom tempo, um rei que era tido como um verdadeiro rei, um rei legítimo. Não estou dizendo de um rei verdadeiro que era... Um rei de um povo, de um reinado, né? Falando que ele era um rei legítimo. Foi um rei acádio, célebre por suas conquistas, vamos dizer assim, ele conquista muitas cidades, estados suméricas, vamos dizer assim, cidades suméricas, para ficar mais fácil, no século XVI a.C. e até o século 23 a.C. Essa história roda por aí. Então é bem mais antigo, né? Bem mais antigo do que a história de Moisés. Porque se a gente está falando, né, do exílio na Babilônia no século VI, quando a gente fala no século 23 a.C., é uma coisa, né? São Sim. anos e anos aí antes. Né? Ele é fundador, esse rei, da dinastia acadiana, ok? Esse rei Sargão, ele reinou 56 anos. Ele foi aí, o período dele, entre o ano 2270 e 2215. Então, essa aí é a história aonde, ou seja, é o mito aonde os escritores da história de Moisés, a parte que ele é tirada do rio, se debruçam para começar a contar a história de Moisés. Volto a dizer, não estamos falando de verdade absoluta, estamos falando de hipótese dentro da visão histórico-crítica. Ok? Outro ponto que a gente pode também trabalhar aí é a história de travessia do Mar Vermelho, reminiscente do mito fundador mesopotâmico. Já existia também um mito na Mesopotâmia que um certo mar teria se aberto. Gente, deixa eu fazer um parênteses aqui, que eu estou até preocupado com isso. Entendeu? O que eles querem dizer aqui, o que isso interessa para a gente, é o seguinte. Na verdade, o povo estava cativo no Egito. Tá? Deus levantou uma pessoa, essa pessoa atravessou o deserto guiando o povo, inclusive passou por momentos muito difíceis. Eles venceram esse momento que era impossível de se vencer, que podemos dizer a travessia do Mar Vermelho, e Deus, de uma forma poderosa e milagrosa, sai com esse povo do Egito e leva para uma terra que manda leite e mel. Nós entendemos dessa forma. Esses historiadores, eles vão tentar fundamentar isso em histórias mais antigas, que teriam sido escritos. Até porque eles não têm nenhum compromisso com a fé. Não. Eles não têm essa visão de fé que nós temos. Então eles vão procurar, né, tentar refutar a veracidade da Bíblia o tempo inteiro. Né? Então isso faz parte, acontece dentro das academias, e nós estamos aqui justamente para tentar esclarecer você, né? Caso você venha passar por uma situação parecida, você também tem argumentos para poder defender a sua fé, né, pastor? Isso. O que vale para a gente é a nossa fé. O que vale para a gente
É o que está escrito. Mas também volto a dizer, vai ter hora que nós não vamos conseguir explicar. E nós vamos ter que recorrer a esse tipo de escrito. E nós vamos fazer isso algumas vezes. Essas influências, elas servem para reforçar a conclusão de que o livro do Êxodo se originou na comunidade judaica. Não é um livro que saiu de outra cultura, mas ele nasce na cultura judaica. Ele conta a história do povo judaico, ok? Mesmo que esse povo venha estar cativo em Babilônia, ok? Então vamos lá. Vamos avançar um pouquinho, que isso aí não interessa tanto, mas foi necessário a gente explicar. Vamos falar dos temas do livro do Êxodo? O livro do Êxodo, ele traz vários temas para a gente discutir. Ele vai falar sobre salvação, ele vai falar sobre a teofania, que é o aparecimento de Deus, ele vai falar sobre a aliança, ele vai falar sobre a escolha do povo de Israel, porque Deus escolhe esse povo. Algumas questões arqueológicas também esse livro vai trazer para a gente. Então nós vamos estar trabalhando isso agora. Vamos lá, Alan, eu queria que você falasse um pouquinho do tema sobre salvação que está dentro do livro do Êxodo. Porque quando a gente começa a estudar o livro do Êxodo, a gente vê que esse livro ele também vai começar a contar uma história de salvação, né? Das ações salvíficas de Deus que dão a identidade ao povo de Israel, né? Então você tem toda uma promessa de uma linhagem, né, de terras aos ancestrais, né, que foi prometido aos ancestrais dos israelitas, como no caso Abraão, e aí também vai mostrar a fuga do Egito e as andanças através do deserto. Também vai falar da revelação de Deus no Monte Sinai e também vai mostrar para eles, né, vai dar para eles uma esperança de um futuro na terra prometida, na terra que Deus tinha prometido a Abraão, né? Então, quando a gente fala da questão da salvação, é porque Deus está salvando um povo que estava cativo numa terra estranha, né? No caso os egípcios, e está resgatando a identidade do seu povo e se revelando a ele, conforme ele havia prometido aos seus ancestrais, aos patriarcas. Nem sempre, queridos, quando a Bíblia fala de salvação, estar ligado ao transcendente. Deus salva o povo do cativeiro. Deus salva a mim e a você da mão do homem mau na rua, de sofrer um acidente na rua. Isso também é a salvação de Deus para a minha vida. É Deus me guardando, é Deus me protegendo, é Deus me salvando de um acidente. E a graça aponta para a proteção de Deus. Exatamente. Né? Isso daí é que a gente tem falado, né? A graça é muito mais do que o favor imerecido. A graça, ela é aquilo que protege a vida. Outra vez eu falo, vai lá no quadro Curiosidade Bíblica que tem uma explicação sobre a graça lá nesse quadro. Inclusive foi de lá que eu tirei isso, né? Né? Tá certo. Então vamos lá. O segundo tema que nós podemos tratar dentro do livro do Êxodo é a teofania. O que é a teofania? A teofania, ela é a manifestação do próprio Deus ao homem, ou seja, é a aparição, é Deus aparecer. Deixa eu brincar um pouquinho aqui, né? É Deus falar assim: olá, tô aqui, tá bom, meu filho? Tô aqui, eu sou o seu Deus, eu tô junto com você, olha para mim, você tá me vendo? Moisés viu a Deus. Moisés viu a Deus pela primeira vez numa sarça ardente. Essa teofania, a Bíblia vai dizer que essa aparição, né, de Yahvé, do Deus do povo de Israel, ela é acompanhada por tempestades, por terremotos em terra, por temores em terras, por relâmpagos, por fumaça, pela sarça, pelo fogo. Então, Deus se mostra ao povo dessas formas. É diferente quando a gente vai ver lá em Isaías
que também não deixa de ser uma teofania, mas aí Deus não vem à terra e se mostra ao povo. Isaías olha aos céus e ele vê, e ele consegue contemplar Deus nos céus, assentado num alto e sublime trono, aonde os anjos estão cantando Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Não deixa de ser uma teofania também. Deus se mostra, ele aparece, mas no seu trono, não aqui na terra. No Êxodo, Deus vem à terra, ele vem habitar no meio do povo, ele vem estar com o povo, ou seja em nuvem, ou seja em fogo, ou seja em relâmpago, ou seja em fumaça, ou seja em tremores de terra, ele se mostra, ele se revela ao povo. E aí a gente vê, né, um atributo de Deus, né, um desejo de sempre querer habitar no meio do seu povo, né? Conforme a gente viu na questão dos tabernáculos e por aí vai, né? Isso aí. Na segunda parte do livro do Êxodo, a partir aí do capítulo 20, né, nós vamos ver essa segunda, vamos dizer assim, essa segunda forma de teofania, não sei se a palavra ficou boa, mas é aonde Deus, ele já não vai mais aparecer a esse povo no monte, não vai mais aparecer esse povo na sarça, mas esse Deus, ele vai habitar no meio do povo, na tenda da revelação, na tenda da congregação, no tabernáculo. O tabernáculo fica pronto, essa teofania, ela é representada pela Arca da Aliança. Concorda comigo? Concordo. Que ali está a revelação da presença de Deus. Ali está simbolizado a presença de Deus através da arca que ficava no Santo dos Santos ou no Santíssimo Lugar. E a Arca da Aliança também carregava dentro de si elementos proféticos, né? Sim, quando a gente for trabalhar sobre a arca, eu vou falar. Dentro da arca estava o maná, a vara de Arão e a tábua dos 10 mandamentos. Esses elementos, eles são, na verdade, o que simboliza a presença de Deus. Não é a arca em si que é a essência da presença de Deus, mas o que esses elementos significam, que é a lei, a provisão, a dependência, que é a presença de Deus. Andar na presença de Deus são algumas coisas que nós vamos estudar. Inclusive, eu já preguei sobre esse texto uma vez aqui em Betel. Se você lembra de alguma coisa que eu falei, vai ajudar quando a gente for estudar aqui, ok? A importância disso é tanta que a maior parte dos capítulos do livro, vamos colocar aí do 25 ao 31, de 35 ao 40, gasta descrevendo os planos, ou seja, o projeto arquitetônico da construção do tabernáculo, que é o lugar onde Deus vai estar com o povo. É o lugar, vamos dizer assim, o tabernáculo é o local onde Deus fisicamente vai estar presente, se revelando ao povo através da arca, falando com o sacerdote, com o sumo sacerdote, essas questões aí. Ok? Deu para entender um pouquinho o que é a teofania e tal, né? É a revelação, é a aparição de Deus ao povo. Depois nós vamos para um outro tema, que é a aliança. A aliança, né, ela vai ser o coração do Êxodo, né, que é quando acontece a aliança de Moisés, né? Essa aliança, ela vai ser uma forma de um documento legal que obriga ambas as partes certos deveres recíprocos, né? E há vários exemplos desses na Bíblia, certo? Quando você diz ambas partes, você está falando que o povo tem a sua parte e Moisés tem a sua parte? Exatamente, né? Ou o povo tem a sua parte e Deus tem a sua parte? Tanto Moisés quanto o povo, eles tinham as suas obrigações. Mas Deus também tinha, né, obrigações para com o povo, né? Obrigações entre aspas, né? Quando a gente fala assim, porque a gente sabe que Deus é onipotente, é todo-poderoso e ele
não deve nada a ninguém, né? Porque, de certa forma, eu brinquei isso aqui com Moisés? Porque existe, Alan, uma linha de pensamento, tá? Aí já é racionalista, que essa história de Moisés seria o próprio Deus. Ele se colocaria no lugar de Deus, né? Isso é uma viagem na visão racionalista incrível. Para ele entendeu? poder obter benefícios em relação àquele povo, né? Então tinha essa questão. Para ele poder ter o poder de fazer algo pelo povo, como tirar água da rocha, fazer o maná cair do céu, o mar se abrir, essas questões todas. Por isso que eu brinquei com essa questão da aliança. Então, esse documento legal ambíguo é a obrigação que o povo tinha para com Deus e a obrigação, qual seria a obrigação? Que Deus prometeu, se vocês forem fiéis a mim, caminhar por um caminho de retidão, obedientes à aliança, eu vou dar a terra que manda leite e mel para vocês. É uma consequência da obediência e da aliança que eles fizeram, né? Isso aí. E o impacto dessa quebra da aliança seria eles perderem a presença e a proteção de Deus, né, pastor? Sim. Ok, vamos caminhar mais um pouquinho nisso aí. Vamos Dá para caminhar dentro da aliança, mais alguma coisa para falar? Ou tem sim. Outra coisa aí? Tem a questão das alianças bíblicas, elas são diferentes das alianças orientais em geral, né? Entre Deus Criador, né? No caso Yahvé, e o povo de Israel, né? E não um monarca poderoso e um vassalo fraco, né? Então, esse texto aqui do Êxodo, ele vai trazer a aliança entre um Deus Criador e o seu povo. E os textos orientais, eles traziam a questão de um monarca poderoso e um vassalo mais fraco, né? Daí, talvez, venha a ideia dos racionalistas dizerem que Moisés, né, se colocava como Deus. Tem uma outra coisa muito interessante aí, que algumas pessoas pensam que a lei de Deus é como uma lei de um monarca desse. A lei desse monarca sobre um vassalo, essa lei vem para oprimir, na verdade. Ela vem para colocar um peso para dizer assim, coloca no seu lugar que você não é ninguém. A lei de Deus, Alan, não é uma lei opressora. A lei de Deus é uma lei libertadora. E é o que a gente vai trabalhar, entendeu? Né? A lei de Deus, ela diz o seguinte, não faça isso, caminhe nessa lei que você vai estar livre do mal, que você vai estar livre do Egito, que você vai estar livre da praga e você vai herdar uma terra que manda leite e mel. Então a lei de Deus, ela jamais é uma lei opressora, como a lei de um monarca sobre o vassalo. A lei de Deus é uma lei que liberta os seus filhos, que libera os filhos dele para uma vida melhor. E a gente, né, por muito tempo pensou, não, mas é uma lei que oprime, é uma lei que bota um jugo pesado, mas é justamente ao contrário. Era uma lei, né, justamente para poder separar o povo da maldade que existia na terra, né? Então Deus, quando ele coloca a lei, na verdade, ele está querendo revelar o seu caráter, revelar a sua identidade ao seu povo. Ao povo. Então eu já consigo ver, pastor, né? Agora eu vou entrar no campo mais da minha opinião, né? Eu já consigo ver sinais da graça de Deus na lei dele no Antigo Testamento. Claro. Justamente nessa questão de querer proteger a vida do povo. Você gostou do rei, né? Gostei muito. O rei é a graça de Deus. Vamos lá, vamos caminhar um pouquinho mais aqui. Agora, você já fez a pergunta: por que Deus escolhe o povo de Israel? Por que Deus elege esse povo? Até então, Deus ele tinha se comunicado com os patriarcas, né? Quando a gente vai estudar lá a história do Gênesis. Deus não tinha escolhido uma nação. Ele tinha escolhido um homem que era Abraão, né? E aí agora no Êxodo a gente já começa a ver não mais um homem exercendo o papel de apresentar Deus para o mundo, mas sim um povo, né? Com essa função, com essa finalidade de apresentar o Deus Criador para o mundo, né? Então Deus se revela através do seu povo nesse sentido de eleger, né,
uma nação inteira como representante de Ok. Deus. Então vamos lá, preste atenção aqui que isso não é muito fácil de entender, não, mas também não é difícil. Quem é Israel? A pessoa Israel é o Jacó, Uhum, certo? Que teve o seu nome mudado para Israel. uhum. Então, Deus escolhe aí uma descendência de Israel, os filhos de Israel, eles vão ser, vamos dizer assim, através da descendência de Sem e Abraão. No caso, Sem, filho de Noé, De e Noé, Abraão é um descendente de Sem. de Sem. Por isso que a gente fala de semitas, né? Isso aí. Então, a gente começa, essa história, ela começa não apenas nos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó e Israel, mas Deus escolhe um pouco antes, lá na geração de Sem. Ele escolhe esse povo, prepara esse povo, entendeu? Prepara Abraão. Eu não lembro, acho que foi uma das aulas que a gente teve, não sei nem se foi a primeira aula, alguém perguntou por que Deus escolheu essa nação de Israel para ser dele. Na verdade, Deus não escolheu uma nação. Deus escolhe um homem. Exatamente. Deus escolhe um homem que gera outro homem. Aí Deus, dentro dessa dinastia, vamos dizer assim, Deus separa Abraão como primeiro patriarca, e isso vai até Jacó, aonde Deus muda o nome e pega esses filhos de Jacó, esses filhos de Israel, que formam as 12 tribos, que aí vai gerar A nação. a nação que é a nação de Deus, a nação que Deus escolhe. Então, Deus não escolhe uma nação. Deus escolhe um homem e através desse homem nasce a nação dos filhos de Israel, que aí vem formar a nação. O objetivo do plano divino revelado no Êxodo é um retorno ao estado da humanidade do Jardim do Éden. Por quê? Porque o que Deus fazia no Jardim do Éden? Ele se relacionava Ele se diretamente. relacionava com o homem, ele vinha até a terra e se relacionava com o homem. Essa nação, quando é formada, esses filhos de Israel, de Jacó, quando eles são ali, Deus volta já no caminho do deserto, né? Deus já começa a habitar no meio deles. Deus já começa a estar com eles. Ou seja, já é mais ou menos como era no Éden. Deus já se apresenta ao povo. É o que nós acabamos de falar sobre a teofania. Através da arca e do tabernáculo, que juntos são um modelo do universo. Do universo o quê? Do universo onde Deus está presente e se revela ao homem. Amém. Ok? As religiões abrânicas posteriores a isso, a escolha veio a ser interpretada como Israel sendo o guardião do plano, do projeto de Deus para fazer o homem, ou seja, para trazer o homem de volta à presença do Senhor, assim como era com Adão. Amém, né? É Ok? interessante o senhor comentar isso, porque Adão ele perdeu, digamos assim, esse privilégio, certo? Mas a partir do seu filho Sete, isso está escrito lá no Gênesis, logo no início do Gênesis, a Bíblia vai dizer que começou a invocar-se o nome do Senhor na terra. Então sempre houve essa tentativa do homem restabelecer a comunhão com Deus, né? E Deus sempre teve esse desejo de ter essa comunhão com o homem. Por que isso, Alan? Deixa eu abrir um outro parênteses aqui. Eu gosto muito de falar sobre isso, você já me escutou falar sobre isso, mas não dentro de um contexto de ensino.
O homem foi criado o quê? A imagem E semelhança. e a semelhança de Deus. Essa imagem de Deus é a palavra hebraica tselem. O tselem, quando Deus cria o homem, ele fala, façamos, pois, agora o homem a nossa imagem. A palavrinha no hebraico lá é tselem, que quer dizer, vamos criar alguém, vamos dotar essa pessoa, essa criatura, de características tais que vai permitir com que essa criatura, ou seja, que essa criatura entre em relacionamento conosco, Deus falando isso, e através dessa relação venha a exercer o governo da terra. Então, o que é ser a imagem de Deus? Ser a imagem de Deus é ser dotados de características tais que lhe permitem entrar em relacionamento com Deus para exercer o governo dele na terra. Porque o que Deus fala com o homem lá? Logo depois de criar, domine sobre as aves do céu, as bestas feras do campo, ou seja, tudo que existia, Deus dá o governo na mão do homem. Amém. Ok? Então, essa questão aqui, voltar lá, estar em comunhão com Deus, Deus habitar com o homem, Deus quer se relacionar de novo. Amém. Okay? Vamos então fechar com a questão da arqueologia? Se eu comento um pouco, depois eu comento? Ok. Prefiro que você comece. Então, você gosta mais da arqueologia do que eu? É interessante, porque assim, os arqueólogos eles vão dizer que não existem, né, evidências científicas que comprovem, né, a historicidade do que é narrado ali no Êxodo, né? Uhum. E alguns historiadores, alguns dessa área, eles também vão ter a audácia de dizer que muito da cultura do hebreu foi influenciado pelo cananeu. Uhum. Certo? Sim. Inclusive a questão da era do bronze, né, dos hebreus, eles vão dizer que os utensílios, né, feitos, na verdade eram utensílios cananeus, certo? Vai dizer que teve uma grande influência aí da questão aos utensílios de adoração dos cananeus, né? E eu queria falar um pouquinho também sobre a questão da necessidade de haver as leis, né? As leis de Moisés. Quais são as razões principais, né? Lendo o texto do Êxodo e estudando também um pouquinho dessa parte da arqueologia. A primeira é o seguinte: os hebreus eles haviam passado muito tempo escravos no Egito. Então eles poderiam estar muito contaminados com a questão do costume, né, politeísta que os egípcios tinham. Então era necessário, né, você ter essas leis para que eles pudessem seguir, para que eles, né, pudessem se desprender desses costumes egípcios, né, e entender quem era o Deus de fato que eles estavam adorando. Não sei se o senhor vai concordar comigo nisso aí, né? Uhum. Beleza? E a segunda razão que eu vejo muito importante, né, é a questão que eles estavam indo para Canaã. Ou seja, né, a religião dos cananeus elas tinham muitos pontos em comum com a religião dos hebreus. Como, por exemplo, né, tanto os hebreus quanto os cananeus, eles chamavam as suas divindades de El, né? Tentando pronunciar isso. É de Elohim. Elohim. Elohim, Deus, Elohim, deuses. Plural. Certo, né? Então tinha esses pontos muito parecidos, né? Mas isso tem uma explicação também, né? Enquanto os racionalistas vão dizer que os hebreus tiraram a religião dos cananeus, a gente também tem a visão de que é muito pelo contrário. Isso é explicado, né, porque possivelmente ou provavelmente, né, essas religiões tinham esses pontos em comum, porque tanto os cananeus quanto os hebreus, eles eram descendentes de Noé, certo? Então, o que acontece? Né? Os cananeus eles vieram de Cã, os hebreus vieram, né, ali no caso ali de Sem, né, os semitas, e ambos eram filhos de Noé. Possivelmente, o que aconteceu com a religião dos cananeus? Eles deturparam a religião de Noé, introduzindo elementos do paganismo dentro dessa religião, como, por exemplo, fazer esculturas,
fazer imagens, né? Adorar uma divindade chamada Baal. Então, nesse sentido, a lei, né, os 10 mandamentos e toda a lei de Moisés, eles vêm para poder fazer separação entre o hebreu e o cananeu. É como se estivesse separando o joio do trigo, né? Então, né, não, peraí, é parecido, mas isso aqui está errado. Então vamos separar isso aqui do que é certo, né, do que é errado, conforme Deus gostaria que eles servissem, né? E aí, né, como a gente já citou antes, né, nesse momento que os hebreus eles passam a ser chamados de israelitas, ou seja, são os descendentes de Jacó. Mas, Alan, tem uma questão arqueológica aí também. Deixa eu botar um fogo na fogueira mais aqui. Que dizem que os arqueólogos dizem que a possibilidade do êxodo não ter acontecido como está escrito na Bíblia é muito grande. Entendeu? Por que eles vão dizer isso? Eles vão dizer que os arqueólogos eles vão deixar abertos a possibilidade de ter tido, né, uma tribo semítica oriunda da escravidão no Egito. Então eles não fecham, né? Eles falam que eles não são taxativos em dizer que isso não existiu. Não, mas eles falam que provavelmente não. Por quê? Porque não existe nada palpável, como essa caneta aqui que eu estou poupando agora, que a arqueologia ela tem que poupar em alguma coisa, né? Ela não pode se basear na tradição oral, vamos dizer assim, mas ela tem que achar alguma coisa e botar a mão. Que comprove, né? E até hoje eles não conseguem achar nada que comprove que existiu uma tribo que saiu, ou um grupo de pessoas que saiu do Egito para formar uma nova nação. A Bíblia vai dizer que o povo que sai do Egito e vai para uma outra terra é em torno de 1 milhão a 1,5 milhão de pessoas. Agora, preste atenção. Será que 1 milhão, 1,5 milhão de pessoas saindo de uma terra, indo para outra terra, no meio desse caminho, não deixaria algum objeto perdido? Um rastro, alguma coisa. Alguma coisa? A arqueologia não encontra isso. Então a arqueologia vai dizer que o êxodo não foi bem como está narrado ali. Mas vai dizer o seguinte, pode ter sido uma pequena tribo, ou seja, um pequeno povo que sai do Egito, algumas famílias que saem dali em torno, alguns vão dizer, em torno de 100 a 150 pessoas. Tá? Isso são arqueólogos dizendo, o pastor Fábio não está falando isso, tá? Que eles saem e eles fazem esse caminho, não um caminho demorado, mas fazem um caminho rápido. Então, por isso, não tem vestígio arqueológico disso. E pode ser também, pastor, que no futuro próximo a gente encontre esses vestígios arqueológicos também. Pode ser. É uma grande possibilidade. Eles também vão defender que os registros egípcios não fazem qualquer menção dos relatos do Êxodo. A região do sul da Península do Sinai, perdão, queridos, não mostra traços de migração em massa descrito no Êxodo. Ela vai falar aí desse povinho aí que sai dali da terra de Gósen e vai para um outro lugar. Então, é muito complicado a gente juntar essa questão arqueológica aí. Acadêmicos que defendem vamos dizer assim, a historicidade do Êxodo, eles conseguem dizer que o máximo de evidências que a gente pode sugerir aí é um relato plausível. Tem se tornado cada vez mais claro que a idade do ferro israelense, dos reinos de Judá e Israel, tem suas origens em Canaã, não no Egito. Então,
isso dá para a gente coçar a cabeça, mas também me instiga a debruçar sobre a Bíblia e estudar mais. É verdade. Porque eu não quero que as minhas filhas, que hoje são uma jovem e uma criança, amanhã seja corrompido ou corrompidas por uma visão puramente arqueológica e histórica. Porque a tendência desse mundo moderno é cada vez colocar mais a questão da fé de lado e potencializar a ciência, e com isso a arqueologia vai servir de base. Então, se eu não me debruço em cima da palavra de Deus e uso a fé, e eu trabalho a minha fé, e eu passo isso para os meus filhos, para as minhas filhas, para a minha família, nós começamos a correr um risco de lá na frente termos a fé abalada. E não ter argumentos para defender. Então, por isso que a nossa intenção aqui, como professores de Bíblia, é trazer para você não puramente uma questão de fé, mas também colocar em discussão as questões históricos críticas e racionalistas. Não é para colocar a Bíblia em xeque, é para nos animar a nos debruçarmos mais sobre a palavra de Deus, termos mais fome e sede de Deus, para podermos ensinar as nossas gerações, as gerações futuras, mais sobre a fé. Porque tudo isso aqui também tem base na fé. Tudo isso aqui nós vamos ver quando nós formos estudar cada evento, e os principais eventos que nós vamos estudar aqui são o bezerro de ouro, as tábuas da lei e a construção do tabernáculo, entre outras. Essas três nós vamos estudar bem, e nós vamos encontrar não só embasamentos de fé para isso aqui, mas nós vamos encontrar embasamentos até mesmo arqueológicos, que alguns arqueólogos falam que não existe, mas nós vamos encontrar relatos históricos sobre isso aqui. Então, por mais que as universidades, o mundo acadêmico hoje venha querer dizer o contrário, a palavra de Deus, a Bíblia, é a palavra de Deus. A Bíblia é alimento para nossa alma. A Bíblia é o que nos mantém de pé, é o que mantém a nossa esperança viva. E a própria palavra vai dizer: tenho que trazer à memória, devo trazer à memória aquilo que me dá esperança. E uma coisa lá, sabe o que me dá esperança hoje? É olhar para esse livro, para essa Bíblia, e ver que o meu Deus trabalhou, criou a humanidade, levantou um homem segundo o coração dele, salvou esses homens da morte, teve e ainda tem uma comunhão de intimidade com esse homem, com essa mulher, e nós podemos, ainda que não podemos ver, nós podemos sentir a presença dele. Tem uma música aí em espanhol que a gente cantava muito lá na igreja, que diz assim: ainda que os meus olhos não possam, ainda que não possa ver, ainda que não possa sentir, sei que tu estás aqui. Aunque mis ojos no te vea, aunque no te sinta, pero tu estás aqui. Tu estás neste lugar, eu sinto a tua presença. Então, queridos, ninguém está aqui para descredibilizar a Bíblia. Nós estamos aqui para afirmar que a palavra de Deus é alimento para a nossa vida. Amém. É alimento para a nossa família. E eu quero te convidar, te convocar a cairmos de cabeça, a mergulharmos no livro do Êxodo, que você vai ver que tem muita coisa boa aqui para nós. Amém? Amém. Ok? Vamos ficar por aqui então? Vamos encerrar por aqui e a gente volta na próxima aula com mais um pouquinho sobre o Êxodo. E aí nós vamos começar a mergulhar nessas histórias aí. Provavelmente nós vamos estar mergulhando aí na história primeiro do bezerro de ouro. E também nas questões proféticas que existem no livro. Na abertura do Mar Vermelho, essas questões aí, ok? Amém. Bora pra gente, Alô? Bora sim.
Pai, nós te agradecemos por mais um momento, Senhor, em Tua presença. Que o Senhor continue conosco, que o Senhor abençoe o nosso dia, que o Senhor entre, Senhor, em nossas casas e habite, Senhor, conosco, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero te entregar cada família, cada pessoa que está aí, Senhor, com o seu computador, com a sua televisão ligada, assistindo essa aula, Pai. Que a Tua presença, Senhor, fortaleça os Teus filhos e que nada, Senhor, venha a faltar a essas famílias, Amém. Senhor. Nós oramos pela saúde do Seu povo, nós oramos, Senhor, também pela vida financeira do Teu povo, Pai. Amém. Nós queremos entregar, Senhor, cada família, não só de Betel, mas todos que estão nos assistindo nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, as duas consolações do Espírito Santo, o amor de Deus o Pai, seja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre todo o povo de Deus sobre a terra. Amém e amém.